Todo mundo está falando sobre inteligências artificiais, Midjourney, IAs generativas, e ainda há conceitos e conversas em que as IAs vão tomar seu emprego, as IAs irão dominar o mundo, e você está aí por fora do que é inteligência artificial. Você ainda está fazendo trabalhos e pesquisas e gerando relatórios da maneira tradicional, mas existem tantas ferramentas que podem fazer isso para você no piscar de olhos e você vai ganhar tempo e produtividade. E você ainda começa a achar que já perdeu muito tempo, que as IAs elas já estão muito na sua frente e você já perdeu tempo demais e acha que não dá mais tempo. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Você já perdeu tempo realmente. Se você ainda não sabe o que é inteligência artificial, ou se você já ouviu falar apenas, sabe o que é mais ou menos, mas ainda não entrou nessa, você perdeu tempo. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que tudo ainda está no começo. E o tempo que você perdeu, você pode ganhar rapidinho. Você só precisa ter um bom começo. E se você chegou nesse canal, esse aqui é o lugar certo para te ensinar sobre inteligência artificial. Eu vou começar uma série de vídeos sobre inteligência artificial. Eu vou começar desde o cadastro, desde te mostrar como é que você entra no mundo das IAs, dos primeiros prompts. E se a palavra prompt para você é algo muito difícil, algo que você não ouviu falar ainda ou só ouviu e não faz sentido para você ainda, não se preocupa que você vai entender o que é prompt e até o que é engenharia de prompt. Meu nome é Marcelo, eu sou professor, trabalho com tecnologia e programação já há um bom tempo no mercado e aqui eu estou pronto para te ensinar. Você só precisa ficar comigo até o final do vídeo. Então aproveita, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha. Eu vou começar aqui nessa série de vídeos trazendo já problemas práticos do dia a dia. E entenda problema não como problema em si, entenda como situações em que eu posso utilizar a inteligência artificial para resolver de uma forma muito prática. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês e aí a gente vai ver como é que se dá a ideia de iniciar com essas tais de inteligências artificiais. Eu vou usar a princípio, vou mostrar a princípio aqui as duas principais IAs generativas, onde a gente insere comandos e ele nos dá o retorno. A primeira delas aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o ChatGPT. Praticamente todo mundo que começou a ouvir falar sobre IA, inclusive eu iniciei com o ChatGPT. Eu vou utilizar aqui a versão 3.5, ou seja, a versão gratuita, de modo que o que eu fizer, você vai conseguir replicar. Claro que as respostas que a IA vai me entregar vai ser diferente das respostas que ela vai te entregar. Afinal de contas, a cada prompt inserido, ela traz uma resposta diferente. Então, e a outra que eu vou te mostrar é a do Google, é o Gemini, que começou aqui para a gente como Bard, Google Bard, e agora utiliza o nome de Gemini. Eu vou abstrair todo o contexto de por que a mudança e toda a tecnologia por trás. Isso aí não vai ser interessante para a gente agora, certo? O que a gente precisa aprender a fazer é como é que eu inicio, como é que eu abro o computador, se funciona em celular, como é que a gente vai fazer e o que é que eu posso fazer com essas IAs. Olha só, deixar aqui a tela aberta no ChatGPT, minha tela está compartilhada com você, e aí eu posso fazer o seguinte, ó. Se a primeira dúvida que você tem é o que é inteligência artificial? Você pode até saber, cara, inteligência artificial literalmente deve ser uma inteligência que não vem do ser humano, né? Não é uma inteligência natural, é algo implantado, programado, é um bom conceito. Então, qual o melhor lugar para perguntar isso? Eu posso ir no Google ou no Bing e perguntar isso. Ou eu posso simplesmente ir numa inteligência artificial e perguntar o que é inteligência artificial. Simples assim, olha só. O que é inteligência artificial? Vamos ver a resposta que ela mesma vai dar para a gente. Vamos lá. Ela está começando aqui a gerar para mim o que é inteligência artificial. Esse comando aqui, eu não tinha dado para ela ainda. Se eu tivesse dado esse comando, ela teria trazido um conceito diferente do que ela trouxe hoje.
claro que o sentido seria o mesmo. Olha só. Na verdade, ele estaria trazendo uma resposta diferente, mas o sentido literal, o sentido seria o mesmo. Vamos lá, trazer aqui para vocês. Olha quanta coisa ele trouxe. Ó. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas e algoritmos que podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Essas tarefas incluem, mas não se limitam a reconhecimento de padrões, ou seja, identificar padrões em dados como reconhecimento de voz, imagem, aprendizado de máquina. Então, hoje as máquinas aprendem com a gente. Dá só um exemplo aqui. Você já deve estar observado o quanto quando a gente está utilizando o Instagram, que ele começa a trazer para a gente só conteúdos que a gente gosta. Parece que ele adivinha nossos conteúdos. Isso aqui eu posso estender a todos eles, tá? O Instagram, o TikTok, o Kawaii, o YouTube. Só traz conteúdo que a gente gosta. E vez ou outra é sugerido algum conteúdo que está fora do nosso contexto, dos nossos gostos, mas a gente acaba gostando ou não. Então, o que a gente não gosta, normalmente não vem. Por exemplo, nas minhas sugestões, lá, vamos dizer, na minha timeline do YouTube, nunca aparece nada relacionado a futebol. Eu não curto muito futebol, mas aparecem muitos outros assuntos que não tem nada a ver com futebol. Mas amigos meus próximos, a timeline dele é lotada de assuntos de futebol. Por quê? As IAs que estão implantadas, né, o algoritmo, vamos dizer assim, que está ali em cada uma em cada uma dessas redes sociais, vamos dizer assim, ele acaba reconhecendo seus padrões e aprendendo com esses padrões para te ofertar sempre o que você teria interesse de ver, para prender sua atenção. Então vamos continuar aqui. Olha só, ele trouxe aqui um monte de informações sobre IAs, inclusive aplicações, ó, aplicações de IA na saúde, ou seja, diagnóstico de doenças, análises de imagens médicas, personalização de tratamentos, transporte, carros autônomos, tá? Ele trouxe um resumão aqui. Quer dizer, um resumão não, ele trouxe um monte de informações aqui que, cara, ficou até complicado para você, até para mim, vamos dizer assim. Eu posso fazer o seguinte: resuma em poucas palavras o que é IA. Abreviei, ele já sabe que eu estou falando inteligência artificial. E fale como se fosse para uma pessoa leiga no assunto. Olha só, aqui comecei com letra minúscula, tá? Eu estou usando aqui um plugin que ele acaba me informando o que é maiúsculo, minúsculo, erro de português, o que for. Tanto faz eu deixar minúsculo como maiúsculo e ele vai entender direitinho. Até se eu colocar alguma pergunta aqui para ele e não colocar o sinal de interrogação, ele também entende que é uma pergunta, tá certo? Aqui no caso não é uma pergunta. E aí eu pedi para ele resumir tudo isso e no final aqui, ó, tá uma vírgula aqui, ó. Explique de forma mais didática. Ponto. Vamos ver o que ele vai trazer. Tá percebendo que eu estou dando instruções à máquina, ou seja, instruções ao ChatGPT para ele melhorar a resposta que ele me deu. Afinal de contas, eu fiz uma pergunta muito ampla, o que é inteligência artificial? Eu podia ter trazido em poucas linhas ou trazido em muitas linhas e acabou complicando um pouco a resposta. Olha só que a gente já está entendendo como é que se usa inteligência artificial na prática. Olha só. A inteligência artificial é a tecnologia que permite que máquinas façam coisas que normalmente precisam de inteligência humana, como entender a fala, reconhecer rostos em fotos, aprender com experiências e tomar decisões. É como dar cérebro aos computadores para que eles possam ajudar em várias tarefas do dia a dia, desde assistentes virtuais como a Siri, o Google Assistente e até carros que dirigem sozinhos. Deu para ficar, ou seja, deu para entender um pouco melhor e ele resumiu bastante em comparação com tudo isso que ele trouxe para a gente. E em minhas palavras, inteligência artificial, as IAs, elas são algo que vieram para ficar. As empresas estão cada dia mais
colocando as inteligências artificiais dentro dos seus modos de viverem, ou seja, dos seus modos de trabalhar, as IAs vão sim automatizar muita coisa. É como, trazendo aqui um pouco para o passado, vamos dizer assim, houve um tempo em que existiu máquina de escrever. Isso aqui para quem é mais jovem não vai saber. Mas a máquina de escrever, a gente só tinha um teclado, apertava as teclinhas, sei que você já sabe disso, mas eu estou explicando, tá? E aí saía tudo numa folha de papel. Se eu errasse, não tinha como apagar não, tá? Não tinha como apagar aqui, então eu tinha que tomar muito cuidado para não errar. Existia o curso da datilografia, aí veio o computador. E as empresas não ficaram com a máquina de escrever. As empresas adotaram o computador. E o computador trouxe muitos softwares de automação, software para mais diversos tipos de coisa. E aí não dá mais para dizer, não, a empresa X parou de usar computadores e sistemas operacionais para automatizar suas, sei lá, suas operações. E a gente vai voltar agora ao tempo da máquina de escrever. Isso não acontecerá, tá? Houve um tempo, para quem lembra disso, um bom tempo antes da internet se popularizar. Então, houve um tempo que não existia internet e aí começou a internet se popularizar via telefone. A gente desconectava o fio do telefone e aí conectava. Isso aqui é para quem não conhece, tá? Mas para quem provavelmente quem está assistindo isso aqui é porque é dessa época, né? Eu sou dessa época. E a gente desconectava o fio do telefone, parava de usar a linha e no computador a gente utilizava a internet. E aí a internet se popularizou, vou dar saltos aqui, e aí a internet é o que a gente tem hoje. Está no celular, está no computador, está em tudo que a gente imaginar que dê para colocar a internet, o pessoal está colocando. Não existe hoje a possibilidade de pararmos de utilizar a internet. Só mais um exemplo é o smartphone. Existia internet só nos computadores. Aí vem o Bill Gates, aí vem o Steve Jobs e traz o iPhone. E ele populariza a internet. Ele, não é que ele fez a internet, tá? Mas ele, assim, ele coloca uma maneira de utilizar a internet dentro do celular que nunca foi vista antes. E até hoje essa maneira é. Eu não imagino pessoas comprando celulares que usam teclas. Não imagino. Eu sei que deve existir, mas deve ser uma minoria. E aí não deu para dar, não voltaremos, vamos dizer assim, não voltaremos atrás nisso com as inteligências artificiais. Não vai dar para voltar. Ou você aprende ou você fica para trás. Vou repetir, tá? Ou você aprende ou você vai ficar para trás. Você vai perder vaga de emprego. Não é que a IA vai tomar seu emprego e as empresas a partir de amanhã não terão mais pessoas e terão apenas sistemas e robôs. Calma, calma, calma. Isso é a teoria do caos. Não dá para saber exatamente o que o futuro nos reserva. Porém, vai sempre existir pessoas que trabalharão com sistemas. Sempre existirão pessoas e empresas que utilizarão agora inteligência artificial. Você tem que estar dentro dessa. Então, nessa série de vídeos, eu vou te explicar direitinho como utilizar a inteligência artificial na prática. Essa primeira aula foi só para te dar um panorama geral do que a inteligência artificial traz para a gente, te mostrar que eu posso fazer a mesma pergunta aqui no Gemini. Eu vou até fazer, mas eu não vou me estender tanto nela, só para você ver a resposta. Depois a gente vai falar de diferenças do Gemini com o ChatGPT e vai utilizar ambas. Escolheremos uma ou as duas e você vai escolher a que melhor se adaptar. Tá? As duas estão concorrentes, elas são concorrentes e estão sempre evoluindo. Olha só a pergunta aqui. O que é fazer assim, ó, IA? Bem amplo, tá? Ele começa a gerar, ó. IA é um campo da ciência da computação que visa criar máquinas que simulam a inteligência humana. Isso inclui a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e tomar decisões de forma autônoma. Muito parecida com a outra resposta. Claro, ele tem aqui, ó, um monte de coisas. Não vou ler para você agora, tá certo? Ou você pode simplesmente dizer assim, ó, resuma sua resposta. Aí eu vou colocar da mesma forma que eu fiz para outra, tá? De forma que uma pessoa leiga entenda bem. Ou só entenda. Só isso. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente.
Olha só, mesmo assim ele trouxe uma resposta muito grande, mas bem menor que a outra, né? Então vamos pegar aqui a primeira linha, aqui, o primeiro parágrafo. Inteligência artificial é como se fossem máquinas super inteligentes que conseguem aprender, pensar e tomar decisões sozinhas. Imagine um robô que faz tarefas complexas, como dirigir um carro ou até mesmo dar consultas médicas. Cara, viajou um pouco aqui para o momento, tá? Fica calmo aí que não vai ter robô. Você não vai chegar no consultório amanhã e vai ter um robô lá para te consultar. Fica tranquilo, tá? Não é esse o momento. Eu não sei o amanhã como será, né? O futuro da medicina com as IAs. As IAs estão bem no começo ainda. Mas aqui eu posso refinar um pouco mais. Eu posso pedir para ela não viajar tanto. E aí a gente vai começar um pouquinho entendendo um conceito que é muito falado. Se você entregar um prompt ruim ou se você entregar um prompt muito amplo, muito aberto, a resposta também vai vir muito vaga. E o prompt, já entendendo bem, o prompt é esse comando que eu coloco aqui nesse campo de texto. Então, o comando que eu coloco para lá, se for bom comando, vamos dizer assim, volta uma boa resposta. Se for um comando muito aberto, muito vago, também voltará uma resposta muito vaga. Mas o bom disso é que eu posso conversar com as IAs de forma aberta, hein? Minha língua nativa, português, inglês, não sei qual a tua língua nativa que você está vendo esse vídeo, mas você pode conversar com ela e ela vai te dar a resposta. Você vai ajustando as respostas do seu jeito de falar e ele entende o seu jeito de falar. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado e fica atento nas cenas dos próximos capítulos. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos.